Hello everybody! Como vocês estão? Meu nome é Marjorie, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos há 7 anos. Aos domingos nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal, pois estou em uma jornada de reconstrução. E este vídeo, sinceramente, não é um vídeo que eu achei que estaria fazendo. Achei que conseguiria existir nessa jornada, nessa minha nova carreira e conversar com vocês sem expor essa parte da minha vida, mas nada vai fazer sentido se eu não me explicar. Então, hoje eu vou contar pra vocês sobre o pior dia da minha vida e exatamente o quanto ele me custou. Estou outside, na trilha do meu condomínio, onde todos podem me ver sendo uma youtuber de sucesso. E vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vou vestir a minha pele, vou vestir a minha vida, parar de performar e parar de sentir vergonha. Segura a minha mão, tá? Eu sou uma pessoa endividada nos Estados Unidos. Ontem recebi uma ligação de coletores por uma dívida que tá no meu nome e eu não vou pagar, não pretendo, não tem como e simplesmente... Enfim. E em seguida fui no correio e tinha lá esta cartinha, mais uma, de 791, valor mensal que eles querem que a gente pague. Aqui nos Estados Unidos não existe o SUS. Eu e o meu marido não temos plano de saúde, pois sempre foi muito caro para o nosso bolso e nós também não nos qualificamos para ter acesso à assistência de saúde pelo governo. Eles acham que a gente ganha demais, sempre acharam que a gente ganha demais. No entanto, realmente não cabe no nosso bolso ter um plano de saúde, gente. Quando eu fiquei grávida, nós fomos atrás, mas seriam $500 a cada 2 semanas, ou seja, $1.000 por mês, e não cobriria nada do parto, nada do pré-natal, do pré-natal ou do parto. Então não fazia sentido nenhum. A gente pagou todo o pré-natal e o parto no dinheiro, né, particular, que eles chamam de out of pocket, que seria do seu próprio bolso. Conseguimos, ficamos com uma dívida, ainda tenho uma dívida disso que achei que teria conseguido pagar. Então eu consegui negociar várias dessas dívidas. O total do meu parto foi uns 15 mil, com todas as consultas, a parte, né, do médico, do pré-natal, e daí anestesia, é o que falta eu pagar, mas nós tínhamos feito um acordo, ai meu Deus, as pessoas estão me vendo ser youtuber, nós tínhamos feito um acordo de que eu teria só mais um pagamento de $500, mas eu acho, ou eu entendi errado, ou a moça, né, me engambelou e eles queriam me cobrar mais $1.500, então ficou pra trás e é outra coisa que eu tenho que resolver, então $1.500 de anestesia, que falta do meu parto. Aí estava feliz, nós tínhamos terminado de pagar tudo, minha filha fez 1 ano e com uma semana dela fazer 1 ano, nós tivemos o pior dia da minha vida, gente, foi o pior dia da minha vida, porque tivemos um acidente e ela se machucou. O acidente é que eu tenho essas mamadeiras que eu ganhei da minha sogra, anticólica, e elas recebem um refil a vácuo. Então, é uma garrafa, né? Pensa, isso aqui é oco, tem fundo, você coloca aquele liner ali, e conforme a criança mama, vai fazendo um vácuo. E eu ia usar uma dessas mamadeiras, e acabei não colocando um liner por falta de sono, não sei, gente. A minha filha estava no meu colo e eu joguei água fervendo sem o liner, caiu na perninha dela e queimou. Muito desespero, muito desespero. Eu coloquei ela debaixo d'água, né?
água corrente em temperatura normal. Liguei pro meu marido, por favor, veja o que eu tenho que fazer, porque nós estamos sozinhos aqui. Então ele foi me instruindo, falou que era para eu passar uma sacola plástica em volta e me deu o endereço do pronto-socorro mais perto, ligou para a pediatra perguntando o que a gente devia fazer, né, para onde a gente devia se encaminhar. Eu fui para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, as enfermeiras me falaram que não podiam me atender porque ela era infante e que eu tinha que ir para outro pronto-socorro, isso aqui na minha cidade. O endereço que estava no papel que elas me deram está errado, eu fui parar em outro lugar. Nisso, minha filha já não estava nem chorando, estava no carro. Eu dei para ela 1,5 ml de Tilenol, porque era a medida que eu tinha de quando ela era mais bebê, mas ela já tinha mais peso que isso, então poderia ter dado mais, mas assim, na hora do desespero eu fiz aquilo que eu sabia que eu podia fazer e fui. Cheguei nesse segundo pronto-socorro, eles admitiram ela, perguntaram o que tinha acontecido, gente. Não sei, gente, por uma luz. Eu falei a verdade desde o início, sabe? Porque é muito difícil, gente. Eu fiz. Foi um acidente, é claro, né? Mas assim, não foi ela que puxou, não foi nada. Fui eu que na distração cometi esse erro. E eu falei a verdade, gente. Falei, olha, aconteceu isso e tal. Fui eu que derramei nela. Ela tirou, eu tinha uma sacola de plástico envolto, né, na perninha dela, que foi o que meu marido leu na internet. Ela tirou, elas colocaram uma gaze e eles não fizeram mais nada. Ali eu fiquei, eles falaram, né, chamaram um médico, outro médico, várias pessoas, todo mundo que entrava me perguntava, pedia pra eu repetir a história. E aí eles colocaram ela pra tirar sinal vital. E foi isso, tá? Isso foi o que aconteceu, o serviço que eles me prestaram, a assistência que eles me prestaram na emergência aqui na minha cidade. E por isso eu estou sendo cobrada $400, um valor de 378. Gente, eles não deram Tilenol, eles não deram remédio, eles não fizeram nada assim em relação a realmente ajudar a criança. Só o que eles fizeram foi me dizer que só tinha um hospital de queimaduras em todo o estado, e esse hospital é em Richmond, e que eles teriam que chamar uma ambulância. Uma ambulância aqui nos Estados Unidos não sai menos do que $5.000, tá? Então, a hora que eles disseram isso, eu falei, eu não posso, eu não tenho condições. Eu mesma vou levar ela, então eu vou ligar pro meu marido, a gente se encontra lá, nananã. Que foi quando, né, a feição da mocinha, da enfermeira mudou, e ela falou que se eu recusasse, eles teriam que chamar o conselho tutelar. E foi o que eles fizeram. Porque eu tive que recusar, gente. Eu sabia que eu não podia pagar. Eu sabia, sabe? Eu não tinha como pagar. Ia ser pelo menos $5.000. Então, eu falei, tá, mas eu vou chamar meu marido e a gente vai. Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Então, para isso, gente, para eles ligarem pro conselho tutelar e não fazer nada, nem para remediar a dor da minha filhinha nessa época, 12 meses, eles estão me cobrando $378, tá? Porque eu entrei no prédio, eu usei eletricidade e eles tiveram que ligar pro conselho tutelar, porque eu não podia pagar pela ambulância. Ok. Seguinte, o outro hospital é 1 hora daqui. Eu esperei lá na emergência mais um pouco, vim pra casa, meu marido já tava chegando, nós fomos pro outro hospital. Minha filha já tava calma nesse momento, sabe, gente? A minha filha, ela é muito forte, ela é
sensacional, eu não tenho o que dizer. E conforme eu tava passando pelo detector de metal, a moça do conselho tutelar ligou, perguntando onde eu tava. E eu falei, estou entrando no hospital. Ela já estava com um detetive na porta da minha casa. Então, enquanto eu estava dirigindo, eles vieram pra cá, estavam batendo, porque, né, iam conferir se a gente realmente tinha ido. O que eu acho, gente, que é certo, sabe? Que eles tenham que cuidar que eles cuidem das crianças, que eles realmente vão atrás, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, desesperador total, né? Ela ligou, confirmou que a gente estava lá, me ligou de volta, ó, vai me avisando o que eles vão fazer e a gente vai marcar. Outra coisa que vocês precisam saber aqui dos Estados Unidos é que é muito difícil você encontrar um médico. Eu não sei como que é aí no Brasil, gente. Eu nunca realmente não consigo lembrar de ter precisado de emergência assim. Mas é muito difícil você ver um médico. Então vieram as enfermeiras e as estagiárias da ala, né? Da seção de queimaduras. E, gente, elas deram... Aqui tem uma droga que todo mundo é viciado. Chama fentanil. É um opioide e eles deram isso pra minha filha. Eu não tinha outra opção. A médica que tava lá não deu outra opção. Em nenhum momento nós tivemos opção. A partir daqui da história, vão sabendo que em nenhum momento nos foi dado realmente alguma opção com relação, né, aos cuidados que ela precisava. Então eles deram era nasal, um spray de fentanil, que é um anestésico à base de ópio, e não fez efeito nenhum, gente, nenhum. Depois, né, uma das enfermeiras falou que em crianças acontece, na verdade, de ter o efeito rebote. E isso nunca nos foi passado nada, sabe? De que isso poderia acontecer, se realmente seria eficaz. É tipo assim, é isso que tem, é isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente vai fazer. E depois você vai ter que pagar. Tipo assim, a gente não tava tão preocupado com isso assim, sabe? Mas como eu estou falando dessa parte, eu acho que convém dizer. Conforme eles abriram as ataduras que a moça aqui da emergência tinha colocado, as bolhas eram muito grandes e o que elas fizeram foi uma raspagem com sabão Johnson & Johnson. Então nós tínhamos um frasquinho do sabonete Johnson & Johnson amarelinho e um pano bem áspero e elas lavaram aquela bolha, rasparam, né? Tipo assim, pra parar de progredir. E na opinião delas tinha pego, né, conseguiram limpar tudo, mas elas não tinham certeza, afinal de contas elas eram estagiárias ou enfermeiras, enfim, não um médico attending, que é o que eles chamam aqui. Se vocês já viram Grey's Anatomy, vocês sabem que os attendings são os mais... E daí elas falaram que a gente precisava ficar em observação. Quando elas falaram que a gente precisava ficar em observação, eu perguntei se realmente precisava, se era necessário, não só por ter que pagar, porque eu já sabia que a gente ia ter que pagar e de que seria muito caro a estadia no hospital, afinal de contas, quando você tá lá, eles mandam comida, né? E você paga muito pela eletricidade. Se eles vão dar remédio, mesmo que seja um Tilenol, o Tilenol custa 10 vezes mais, porque é a enfermeira que está administrando. E além de tudo isso, a minha filha, o conforto dela, que ela com certeza já estaria muito mais confortável em casa, como ela já estava muito mais confortável com a gente no carro, por exemplo, sabe? Depois, assim, daquele momento, gente, que ela fez aquela raspagem com a menina acordada, elas fizeram a raspagem com a menina acordada, berrando, sofrendo, chorando, e eu segurando, né? Então, o pior dia da minha vida,
me custou muito caro. Não tínhamos opção, tá? Não tínhamos opção, todo mundo olhava, todo mundo que entrava na sala, tá? Se entraram 10 médicos, se entraram 10 enfermeiras, todos perguntaram exatamente o que aconteceu. E eu tive que repetir exatamente o que aconteceu. Então, vocês saibam que se vocês tiverem um acidente com o filho, falem a verdade para vocês poderem repetir 136 vezes o que aconteceu, porque é a verdade. E claro que a queimadura era condizente com o que eu tinha contado e nada com maus tratos ou nada do tipo. Eles disseram que a gente tinha que ficar, porque no dia seguinte os attendings iam ver ela e talvez ela precisasse fazer mais um procedimento, porque como ela era infante, o tanto que estava da perna dela significava quase 70% ou mais de 40%. Ai, gente, agora eu não vou lembrar. Não é 70%, mas era mais de 40%. E isso enquadrava ela num grau alto ali de queimadura, que eles precisariam tomar mais cuidado. Enfim, gente, precisamos ficar e ficamos. Não aconteceu mais nada, a gente simplesmente ficou no hospital, as enfermeiras vêm, elas checam, mas não trocaram bandagem, nem nada do tipo. No dia seguinte, eles tinham passado pra gente que seria feito um procedimento, só numa sala de procedimentos, assim, tranquilinho, eles iam abrir e tal. Aí, no fim, mudou 2 ou 3 vezes, eles precisaram fazer numa sala de operação, o que significa esterilizado, o que significou uma anestesia geral mesmo. Então, nós conversamos com o anestesista antes dele entrar, eu conversei muito, gente, todo mundo que entrava, todo mundo que fazia qualquer coisa, eu perguntei muitas coisas para pelo menos tentar entender, tudo que estava sendo feito, mas ao mesmo tempo que eles te passam o que está sendo feito, eles não te dão muito assim uma opção de se você pode ou não negar aquilo, é tudo muito imposto, sabe? Eu não me sinto confortável. É algo que eu estou aprendendo, que eu vou ter que aprender a ser mãe da minha filha e realmente aprender sobre... Ai, gente, não sei nem como explicar isso. Eu quero o que é melhor pra ela, então eu preciso saber o que é melhor pra ela, pra eu poder passar, pra eu poder ser a voz dela até ela ser a sua própria voz. Sendo imigrante, acho que mesmo não sendo imigrante, quando você fala sobre conselho tutelar, sobre uma pessoa, vindo julgar como você cuida do seu filho, dá muito medo, principalmente sem saber quais são os standards, quais são os padrões. E eu senti muito, muito medo. Hoje, eu acho que eu não sentiria mais tanto medo. E eu confiaria mais no meu próprio taco, sabe? Então agora eu vou aproveitar para terminar de contar sobre o conselho tutelar. A assistente social me ligou de novo. Quando eu falei para assistente social que nós ficaríamos em observação, ela disse que eles viriam, então, nos ver no hospital. E de fato, gente, eles vieram 9 horas da noite, eles chegaram lá. Chegou ela e o detetive. Novamente me perguntaram como que tinha acontecido, o que tinha acontecido, Fizeram algumas outras perguntas ali. E por que eu tinha negado o atendimento, porque daí o pessoal aqui da emergência colocou como eu tinha negado atendimento para criança, sabe? Daí eu expliquei que era por causa da ambulância, que a gente não tinha condições de pagar, daí eles nos colocaram em contato com o pessoal da assistência do hospital pra gente tentar fazer o formulário de Medicaid ou Medicare, mas a gente já fez várias vezes e realmente, gente, o governo acha que meu marido ganha demais, mas a gente não ganha. Ai, meu Deus. Tá. Ela foi lá,
né, conferiu, conversou com a gente, o detetive também, fizeram ali algumas perguntas. Foi tranquilo, tá, gente? Foi amedrontador, porque seria amedrontador de qualquer maneira, mas eles foram muito simpáticos com a gente. Na verdade, ela até me deu uma dica de que quando precisa de transporte, assim, quando ela falou que no estado de Virgínia, quando você precisa de atendimento e a unidade de saúde que você está não pode fornecer, eles têm que pagar pelo transporte até onde você vai. Então, teoricamente, o hospital teria que pagar pela ambulância porque eles não têm capacidade de prover o serviço. Agora, sendo uma questão de que o único hospital do estado que trata queimaduras é esse específico, eu já não sei como ficaria. Enfim. Eles saíram de lá, deixaram marcado uma visita para quando nós tivéssemos alta. E ela veio na minha casa logo em seguida, tá? Eu deixei a casa limpa, né? Claro, gente, a minha casa é limpa, vocês veem. Tem bagunça de criança, mas eu limpo a minha casa toda semana. Então, assim, varro minha casa todo dia. Eles queriam saber se ela tinha um lugar para dormir, água corrente e comida na geladeira. Eram as 3 coisas que eles precisavam saber. Se ela tinha um lugar para dormir, água corrente, comida na geladeira. Ela não olhou mais nada de limpeza, sabe? Se tinha brinquedos, se tinha roupa. Eu ainda falei, olha, foi aqui essas. Tentei, né, mostrar para ela, assim, para ter certeza. Ó, moça. Então, mostrei a mamadeira, mostrei onde que é a minha cafeteira que eu esquento a água. Ela falou, não, imagina, tá tranquilo. Foi isso, nunca mais, tá, gente? Medo, tenho medo também porque, querendo ou não, né, o nome da minha filha agora está no sistema como uma criança que sofreu acidente. Então, se tiver muitos acidentes, vai saber se eles vão achar que, né, a gente negligencia ela ou qualquer coisa do tipo, que é o meu pior pesadelo, ainda mais estando num país que não é o meu país, que eu não sei exatamente como lutar pelos meus direitos. E agora a parte que muito vos interessa, essa foi a conta que a gente saiu do hospital que trata queimaduras por 1 dia de internação e 2 raspagens da perna da minha filha. Nesse outro lado da conta aqui, eles colocam que o total seria R$21.073,90, mas que eles descontaram, eles nos deram descontos de 11 mil. Então agora fica aí pela bagatela de $9.500. O meu marido ligou, tentou conversar, né, e estabelecer um pagamento mínimo, mas segundo o hospital, o pagamento mínimo que nós podemos fazer é esse aqui que eu mostrei para vocês, nesse valor de 791. Olha lá. 791. Eu sou dona de casa, tá? Porque aqui também não existe creche do governo. Então, se eu tiver que deixar minha filha com alguém, eu vou ter que pagar particular para ela ficar com alguém. E esse é um dos motivos de eu ter começado o meu canal do YouTube. Porque esse é um dos motivos também de eu ter acordado para a vida. Esse é um dos motivos de eu ter tido que encarar a realidade, a minha realidade, aonde eu tenho errado todos esses anos e finalmente deixar de lado esse desafio. Eu acho que muito da minha resistência a fazer coisas de adulto é uma resistência contra a voz dos meus pais,
cobrando que eu consiga. Então, essa questão de plano de saúde é algo que a minha mãe sempre, né, eu digo cobrava, mas sempre fala, sempre pergunta. Ela quer que eu tenha, eu sei porque ela quer que eu tenha, eu também entendo, eu sempre entendi, mas agora eu realmente sinto na pele o porquê que eu preciso, sabe, ter o meu plano de saúde, eu preciso poder pagar, ou se eu decidir que eu não quero pagar um plano de saúde, eu preciso ter uma reserva que eu possa pagar por emergências assim. E essa é a razão de tudo, eu acho, sabe? Claro que tem muitas razões, o canal é um sonho de adolescente, é uma vontade insana também, talvez, de ser vista, também de viver a minha vida, de expor a minha vida, sabe? Porque eu acho ela incrível e maravilhosa e sempre me disseram que eu não podia me expor. Esta é uma das partes da minha vida, gente. Eu tenho dívidas. Isso aqui é só o início da boca do balão. E é muito triste porque me faz me sentir muito fracassada. Eu penso que eu tinha tudo para não estar nesse lugar, sabe? Eu estudei em bons colégios, eu moro nos Estados Unidos, onde se ganha em dólar. Eu trabalhei aí, tipo, bastante, sabe? Eu trabalhei bastante. E ainda assim eu tô na pindaíba, cara. E eu não quero mais ficar na pindaíba. Então, eu preciso assumir essa pele de pessoa na pindaíba pra poder sair dela. E tá tudo bem. Eu também não estou preocupada. A minha vida continua rolando. Eu não estou preocupada, aspas, né? Eu estou preocupada. Mas eu sei que a minha vida vai continuar acontecendo. Essa foi uma das razões de eu ter começado o canal. Porque, gente, com essa conta ou sem essa conta, eu fazendo o canal, eu não fazendo o canal, a conta continua aqui para eu pagar, o problema continua aqui para eu pagar e as coisas felizes também continuam. Então, bora de chances. Toda vez que eu abro a minha câmera, é uma chance que eu dou para mim mesma de não ter vergonha, de incentivar uma pessoa, de mostrar uma realidade que talvez outra pessoa não conheça e de fazer uma graninha, né? Vai que. Então, é isso. O vídeo de hoje pode ser que saia daí unedited. Se vocês quiserem saber mais sobre saúde nos Estados Unidos, olha, aqui atrás, depois de muito a gente pedir, eles finalmente mandaram itemizado o que foi cobrado por cada coisa. Se vocês quiserem em um outro vídeo, eu posso dissecar com vocês. Mas eu realmente queria explicar um pouco da minha realidade no momento, de uma das coisas que realmente permeia os meus pensamentos e os meus dias, às vezes, porque os meus vídeos não vão fazer sentido sem isso, tá? Eu tô muito feliz, estou com 1 mês de vídeos programados no YouTube, como uma pessoa, sabe? Como uma criadora de sucesso. As ideias continuam fluindo assim, olha, loucamente. Cada vez mais eu sinto menos vergonha de quem eu sou, das coisas que aconteceram comigo. Cada vez mais eu estou assumindo também a minha própria história, sabe? Porque quando alguém não quer que você conte algo de alguém, é como se ela desse aquela história só para outra pessoa e você fosse invisível. Mas a minha história é minha. As coisas que acontecem comigo, acontecem comigo. Elas não acontecem só com o meu marido, ou só com a minha mãe, ou meu amigo, enfim. Eu também tenho direito a essas histórias e eu também tenho direito de contá-las. Parte da minha história hoje. Ficou longo. Tá sendo ótimo viver com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem saber mais, deixem nos comentários, deixem seu like. Por hoje é só. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Bora sair da pindaíba.